A fotografia mais antiga da cidade é esta daqui, feita em papel albuminado, material que contém clara de ovo. A imagem, registrada em 1897, é do bairro Ponte São João. O responsável pelo acervo fotográfico do Centro de Memória mostra ainda essas raridades de meados do século XIX. O Barão de Jundiaí, por meio do daguerreótipo, o primeiro processo fotográfico usado entre o grande público, e duas outras pessoas retratadas em ferrótipo, uma chapa fina de ferro. No arquivo existe uma infinidade de outras imagens produzidas nos mais variados métodos, como o negativo de vidro da década de 1920. A maior parte do acervo estava no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, o Solar do Barão. Então foi criado o Centro de Memória para cuidar desses documentos, preservar, né? E a gente faz assim higienização, a gente cataloga todos os documentos para a gente saber o que tem e a preservação, a guarda deles. Então foi criado para isso. O Centro de Memória de Jundiaí foi criado em 14 de dezembro de 2012 e faz parte do Museu Histórico e Cultural. O acervo fica aqui no Complexo FEPASA em condições adequadas de conservação. Tanto o arquivo de imagens quanto o de documentos ficam em salas climatizadas e com aparelho desumidificador. Manuseados com todo o cuidado, os papéis são parte da história de Jundiaí e região, como esclarece o historiador Alexandre Oliveira. Ele é extremamente importante para Jundiaí e para a região. Por quê? Imaginar que a emancipação das cidades vizinhas ela ocorre em meados do século XX. Inclusive Jundiaí, na época do período colonial, as fronteiras da cidade, elas chegavam, por exemplo, ao Rio Grande. Então a jurisdição de Jundiaí abrangia, em termos territoriais, um amplo espaço. No acervo que a gente tem aqui, a gente tem a documentação de Jundiaí e também alguns documentos referentes a essas outras cidades. Aqui temos o registro de entrada de presos na cadeia de Jundiaí no século XIX. O caderno mostra que quase todos os detentos eram escravos negros. O outro manuscrito, de 1750, é referente à Caixa de Órfãos, já que a prática de abandono de crianças acontecia muito na época. Os documentos revelam como era a organização da sociedade. Através desses registros, a gente consegue vislumbrar essa sociedade da época. Desde, por exemplo, um registro do mercado no final do século XIX. Nesse registro, estão listados, por exemplo, entrada e saída do mercado, mas dá para a gente deduzir, por exemplo, a base alimentar da população na época. Então, um documento ele tem diferentes entradas de leitura, dependendo daquilo que o pesquisador tem interesse. Então, não é uma coisa padronizada. E através desses fragmentos, a gente vai relacionando e tendo dimensões do contexto da época. São registros históricos da cidade, registros tanto documentais quanto fotográficos. Por exemplo, no caso de uma imagem fotográfica, as pessoas mais novas não têm ideia de como teria sido a cidade antigamente. Então, com acesso a essas imagens, ela pode saber, por exemplo, que a Rua do Rosário era fechada por uma igreja, a Igreja do Rosário. Ali onde tem o gabinete de leitura, ao lado havia uma igreja e fechava a rua. Por isso o nome da rua, Rua do Rosário. Só através de foto a pessoa vai ficar conhecendo isso.